Minha colega criou um grupo chamado Fora Ela e me colocou dentro. A primeira coisa estranha que aconteceu foi uma notificação que apareceu no meu celular num sábado à tarde, quando eu estava no meio de um cochilo pós-almoço. Eu ouvi o plim do WhatsApp, olhei com um olho só, pensando que fosse minha mãe mandando receita de bolo de milho, mas quando abri o celular, vi uma notificação de grupo novo. Você foi adicionada ao grupo Fora Ela, polegar apontando para baixo, entrada proibida. Eu pisquei umas 3 vezes para ter certeza que estava lendo direito. Fora Ela? Que raio de grupo era esse? Abri o grupo e vi que tinha umas 7 pessoas, todas conhecidas da faculdade, e uma delas era justamente a Cíntia, minha colega de curso, que tinha o dom de se meter onde não era chamada e uma paixão descontrolada por criar intrigas disfarçadas de brincadeiras. Só que dessa vez ela tinha superado qualquer limite possível. O mais chocante, eu estava dentro do grupo, e não como espectadora não, tá? Eu era literalmente o ela do Fora Ela. Sim, Cíntia criou um grupo para falar mal de mim, e teve a cara de pau de me colocar dentro. Mas o mais bizarro de tudo é que ninguém no grupo parecia perceber que eu estava lá. Eles estavam digitando como se estivessem na sala de estar da própria casa, desabafando como se fosse um confessionário particular. Começaram com umas mensagens mais suaves, tipo ai, tem gente que se acha demais, ou não suporto gente falsa, né? E eu ali, parada, igual emoji de olhos arregalados, lendo tudo. Aí veio a bomba, uma mensagem da própria Cíntia, que dizia gente, não aguento mais o jeito da Lívia, tudo nela é forçado. Aquela risada então, dá até vergonha alheia. E nem vem dizer que é implicância minha, porque vocês também já comentaram isso. Era de mim que ela estava falando. Eu li aquilo umas 5 vezes, tentando entender se era pegadinha, se era deboche, se era uma tentativa de intervenção mal executada, sei lá. Mas não, era real. Meu nome ali, minha risada sendo o assunto, e eu lendo tudo em tempo real, como quem assiste o próprio velório pela janelinha do caixão. Minha vontade era responder com um simples oi, estou aqui, viu? Mas eu não queria mostrar que tinha visto ainda. Eu queria entender o que tinha acontecido para chegar nesse ponto. Porque até onde eu sabia, eu e a Cíntia éramos, se não amigas, pelo menos colegas que riam juntas no intervalo, trocavam resumo de matéria e combinavam de apresentar trabalho em dupla. Nunca imaginei que ela tivesse esse rancor todo guardado, muito menos que fosse criar um grupo com esse nome tosco para espalhar isso. E o pior, como assim ninguém notou que eu estava no grupo? Era desatenção coletiva. Delírio em massa? Ou será que estavam fingindo que não sabiam só para ver até onde iam? Fui até os participantes do grupo e comecei a analisar. Tinha o Bruno, que sempre me chamava para estudar junto, a Mariana, que sentava do meu lado nas aulas de estatística, a Júlia, que me mandava memes todo dia, todos ali, escrevendo horrores sobre mim como se fosse um grupo de descompressão emocional. E eu cada vez mais perplexa. Até que, depois de algumas mensagens, a Cíntia manda, tomara que a Lívia nunca veja isso, né? KKKKKK. Nesse momento, eu entendi que ela achava que eu não tinha sido adicionada de verdade. Só podia ser isso. Talvez ela tenha copiado meu número errado, talvez tenha colocado outro contato achando que era uma amiga dela com o mesmo nome. Mas eu tava ali, no grupo, lendo tudo. E o sangue já começava a ferver. Depois de ler aquele tomara que a Lívia nunca veja isso, né? KKKKKK. Minha alma se deslocou do corpo e ficou flutuando ali em cima, olhando tudo de cima, incrédula. Era tipo uma experiência extracorpórea misturada com revolta e vontade de virar hacker em 30 segundos. Eu tava ali, lendo cada ataque como se fosse legenda de filme de suspense, e ao mesmo tempo tentando processar que as pessoas que me davam bom dia com um sorriso na cara estavam ali, digitando veneno com as 2 mãos. A Mariana, por exemplo, que vivia me pedindo ajuda para fazer slide de apresentação, teve o desplante de escrever ela acha que é a Miss Simpatia da sala, mas ninguém aguenta mais tanta falsidade. A Júlia, que me chamava de amiga, mandou um áudio dizendo que meu jeito de falar parecia tiktoker desesperada por engajamento. E o Bruno, que já tinha até me emprestado o caderno uma vez, teve a cara de pau de dizer que eu forçava intimidade e que ele só me aturava porque era bonzinho demais. A essa altura eu já tinha parado de respirar direito, porque aquilo não era só fofoca, era um ataque coordenado, uma reunião de condomínio do ódio em que eu era o único assunto da pauta. E o mais trágico de tudo, ninguém ali percebia que eu estava lendo tudo em tempo real. Eles achavam mesmo que estavam num lugar seguro, onde podiam falar tudo, sem filtros, sem freios, como se fosse um grupo de apoio para quem sofre de contato com a Lívia.
E aí eu percebi que tinha duas opções: sair do grupo discretamente e fingir que nada aconteceu, o que, convenhamos, nunca seria minha escolha, ou me vingar em silêncio, saborear cada gota de veneno e depois dar o troco com a elegância de uma vilã de novela das 9. Escolhi, claro, a segunda opção. Eu ia fazer eles provarem do próprio chá, mas do jeitinho mais doce e venenoso possível. Comecei tirando print de tudo. Sim, tudo. Desde o momento que fui adicionada até a última piadinha sobre meu cabelo, que parece um ninho de passarinho preguiçoso, palavras da própria Cíntia. E depois de capturar cada humilhação, montei uma pastinha nomeada Arquivos do Grupo do Ódio. Já imaginando as possibilidades, comecei a montar o dossiê da falsidade, com data, hora, contexto e tudo. Mas eu sabia que só isso não bastava. Eu queria fazer com que eles se sentissem tão expostos quanto eu me senti. E foi aí que me veio a ideia genial: fazer uma apresentação temática na aula de comunicação digital, que a gente ia ter na semana seguinte, cujo tema era exposição virtual e consequências sociais. Olha o universo servindo a oportunidade na bandeja. Fingi que estava tudo bem, continuei respondendo os colegas com um sorriso padrão atriz indicada ao Emmy, e ainda fui tomar café com a Mariana 2 dias depois, enquanto ela me elogiava como se não tivesse me destruído virtualmente num grupo chamado Fora, ela polegar apontando para baixo, entrada proibida. Eu fingia que não sabia de nada, mas por dentro estava só armando teatrinho. Até que chegou o dia da apresentação. Fiz questão de me inscrever primeiro, preparei um slide que simulava uma conversa de grupo no WhatsApp, claro que com os nomes trocados, mas as frases idênticas, e fui narrando como pessoas podem ser cruéis por trás da tela, como a cultura da fofoca pode destruir vínculos, e como exposição pode virar arma. A sala ficou em silêncio. Um por um, os integrantes do grupo começaram a empalidecer. A Cíntia parecia uma boneca de cera derretendo. O Bruno suava tanto que dava para molhar uma toalha. A Mariana tremia a perna como se tivesse tomando choque, e a Júlia fingia mexer no celular de nervoso. E eu ali, plena, falando sobre o impacto da maldade disfarçada de opinião enquanto projetava, sem citar nomes, cada frase absurda que tinham escrito sobre mim. Quando terminei, fui aplaudida. E só então eles perceberam: eu sabia. E não era de agora. Eu sabia desde o primeiro segundo. Só que agora era minha vez de jogar. No dia seguinte da apresentação, o clima na faculdade estava mais tenso que reunião de condomínio com dívida acumulada. Eu entrei na sala e parecia que eu era o fantasma da consciência de cada um. Ninguém olhava nos meus olhos. A Cíntia, que normalmente chegava esbaforida, rindo alto e contando fofoca da fila da padaria, entrou muda e saiu calada. A Mariana fingiu que estava lendo um livro de 1000 páginas em sueco, só para não ter que cruzar o olhar comigo. O Bruno passou reto por mim como se eu fosse um poste com alarme de incêndio prestes a explodir. E a Júlia, a mais sonsa de todas, ainda tentou me dar um oi forçado, mas saiu tão agudo que parecia que tinha engolido um apito. Eu, por outro lado, estava radiante. Maquiagem impecável, cabelo hidratado, passo firme e até com uma blusinha nova, porque eu sabia que aquele era o meu momento. O grupo do Fora ela estava em colapso, e eu nem tinha aberto a boca ainda. Deixei eles fritando por 2 dias, lendo minhas postagens enigmáticas no Instagram, tipo quem planta veneno, colhe desespero e tem gente que se perde achando que ninguém tá vendo, mas Deus, o print e o Wi-Fi não dormem. Era tiro pra todo lado. Me diverti horrores com os likes aumentando e os curiosos tentando descobrir o que tinha acontecido. Só que no terceiro dia, a bomba estourou de verdade. A professora de comunicação digital, a mesma que assistiu minha apresentação com os olhos marejados de emoção e terminou dizendo que tinha sido a melhor do semestre, me chamou para conversar. Eu achei que fosse para elogiar de novo, mas não. Ela foi direta. Lívia, uma aluna, veio conversar comigo dizendo que se sentiu exposta com sua apresentação. Eu não vou perguntar quem foi, mas queria entender se aquilo era baseado em fatos reais. E eu, com meu melhor sorriso de quem sabe muito bem o que está fazendo, respondi: professora, tudo que foi apresentado foi baseado em situações reais de exposição virtual, mas todos os nomes e elementos identificáveis foram adaptados para fins pedagógicos. Só se alguém se identificou demais. Ela deu uma risadinha cúmplice, tipo quem sabe que o circo tá armado, mas prefere assistir em silêncio. Saí da sala flutuando. Porque agora não era mais só uma questão de vingança pessoal, era uma questão de narrativa. Eu tinha virado a protagonista da minha própria novela. Só que claro que Cíntia não ia engolir isso fácil. E, como toda boa antagonista de história ruim, ela decidiu se fazer de vítima.
Primeiro, começou a espalhar que eu era manipuladora, que tinha armado tudo para se promover e que estava querendo aparecer às custas dos outros. Depois, teve a audácia de postar uma nota nos stories dizendo: gente que finge empatia, mas só quer palco. A mascara sempre c'hai. Seguimos em paz, sinal de V de vitória. Uri. Ri muito. Porque era justamente ela que tinha montado um grupo com emoji de joinha para baixo e um nome que parecia título de campanha de impeachment. Ela queria paz agora? Queria paz depois de chamar minha risada de sirene de carro alegórico quebrado? Ah, não. Aí já era humor involuntário. E o auge veio quando ela mesma me chamou no privado. Sim. Depois de dias fingindo que eu era uma parede invisível, ela teve a audácia de mandar um oi. Precisamos conversar. Eu deixei a mensagem ali, mofando na notificação por um tempo, só para ela sentir o gostinho do vácuo. Depois respondi com um elegante oi. Pode falar. Ela veio com um textão tão grande que parecia redação de vestibular. Dizia que tinha sido mal interpretada, que o grupo era uma brincadeira entre amigos, que as pessoas estavam desabafando sem maldade e que ela nunca quis me magoar. A melhor parte foi quando ela disse que achava que tinha me adicionado por engano e que só percebeu tarde demais. Mentira. Deslavada. Mas eu deixei ela falar. Porque nesse momento, eu já estava começando a planejar o que seria a parte mais divertida de toda essa história, o troco final. Um troco que ela nunca ia esperar. Um troco digital, é claro. Porque quem mexe com print, morre por compartilhamento. Depois da conversa privada com a Cíntia, que parecia mais uma tentativa de apagar incêndio com borrifador, eu percebi que ela ainda não tinha entendido o tamanho da besteira que tinha feito. Ela achava mesmo que, mandando um textão com carinha de arrependida, eu ia esquecer que ela passou uma semana inteirinha tocando terror no grupo fora ela, me chamando de forçada, fingida, insuportável e até criticando a forma como eu organizava meu fichário. Sim, meu fichário. Porque, segundo ela, ninguém que sublinha com 5 cores diferentes é confiável. Olha o nível da implicância. Só que o melhor é que, quanto mais ela tentava se redimir, mais ela se enfiava no buraco. A cereja do bolo foi quando ela disse: você me conhece, Lívia, sabe que eu sou sincera demais e às vezes exagero. Não, Cíntia, isso não é sinceridade, isso é canalice com Wi-Fi. Mas enfim, eu segui no meu modo silencioso, respondendo com entendo, ok e um ufa, que bom que me contou, só para ela achar que estava tudo suavizado. E aí, no auge da minha empolgação vingativa, eu decidi criar o meu próprio grupo. Sim, eu criei um grupo chamado Só Observando Olhos. Botei esse nome porque era exatamente isso que eu vinha fazendo desde o início, observando. E aí veio a parte mais divertida. Eu adicionei nele 3 pessoas da sala que não estavam no grupo original e que eu confiava de verdade. Contei tudo. Mostrei os prints, os áudios, as frases mais cretinas, a análise dos emojis, até o momento em que a Cíntia disse ela deve achar que é querida, tadinha kkkk. As meninas ficaram em choque. Mas não aquele choque simples de quem fica indignada, foi um choque animado, do tipo que brilha o olho. Elas queriam ajudar. Elas queriam ver o circo pegar fogo. Então a gente começou a planejar pequenas vinganças digitais, tudo com muito sarcasmo e absolutamente nenhuma ofensa direta. Era o conceito do chá de pedagógico, alfinetar com conteúdo. A primeira missão foi começar a postar frases aleatórias nos status do WhatsApp, com aquele gostinho de indireta que deixa o alvo tremendo. Postei, a verdade é como print, 1 hora aparece. Depois, tem gente que é tão falsa que deve ter vindo com etiqueta de loja. E aí fui alternando entre memes, recados cifrados e vídeos de pessoas sendo expostas em reality shows. Um sucesso. O povo da faculdade começou a comentar, mesmo sem saber do que se tratava. A fofoca já tinha se espalhado, e agora todo mundo queria saber quem era o Judas da vez. Mas a cereja do bolo, a obra-prima da minha revolta digital, foi um vídeo que eu fiz em forma de paródia. Sim, uma paródia. Gravei um vídeo fingindo ser uma influencer ensinando como criar um grupo para falar mal da amiga e ser desmascarada em 5 passos fáceis. Botei óculos escuros, usei uma peruca loira e falei com sotaque exagerado, como se fosse uma coach do caos. O vídeo viralizou entre os nossos colegas. Todo mundo sabia do que se tratava, mas ninguém podia dizer com todas as letras. Era o terror dos culpados e a alegria dos fofoqueiros de plantão. E Cíntia? A Cíntia começou a desmoronar aos poucos. Primeiro, tentou forçar que estava tudo bem, postando selfie sorrindo com legenda nada abala minha paz faíscas.
Depois, sumiu das redes por 3 dias, reaparecendo com uma foto em preto e branco e a legenda "Recomeçar é preciso coração preto". Aí eu tive certeza, a rainha do grupo Fora Ela tinha levado uma rasteira digital em praça pública. E eu seguia plena, recebendo mensagens de gente que antes me ignorava, dizendo "não sabia que você era tão criativa", arrasou no vídeo, deu a volta por cima. Eu estava colhendo os frutos da minha paciência e da minha habilidade em transformar rancor em entretenimento. Porque eu podia até ter sido o alvo deles, mas agora, quem estava no controle da narrativa era eu. E a história estava só começando a ficar boa. Foi aí que começou a era da nova Cíntia. E quando eu digo nova, é nova mesmo, versão arrependida, espiritualizada, quase uma Madre Teresa digital. Ela trocou a foto do perfil para uma imagem de céu com nuvem em formato de coração, aquelas bem cafonas que vêm em pacote de figurinha de tia. A bio dela no Instagram virou "Aprendendo a ser luz, tontura, gratidão, sempre pessoa com as mãos postas", e começou a postar reflexões do tipo "errar é humano, perdoar é divino, todo julgamento revela mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado", e, o meu favorito, "Deus conhece o coração de cada um". Era tanta frase de autoajuda por pixel que eu comecei a achar que ela ia lançar um curso de perdão e cura energética no Hotmart. Mas era tudo performance, claro. Porque a mesma Cíntia que agora postava stories de bom dia com fé às 6 horas da manhã era a que andava pela faculdade igual barata tonta, tentando colar nos grupinhos para limpar a própria barra. E eu seguia quieta, assistindo o show com meu balde de pipoca invisível, fingindo que nada tinha a ver comigo. Só que aí começou a rolar um burburinho de que ela ia tentar virar representante de turma na próxima eleição do diretório acadêmico. Representante. Depois de ter feito um grupo para difamar colega. O nível de cara de pau não era mais medido em centímetros, era em hectares. E o pior, tinha gente caindo no teatrinho dela, dizendo ela mudou, tá mais calma agora, todo mundo erra, né? Nesse momento, eu vi que não dava para deixar barato. Porque não era mais só uma fofoca. Ela estava tentando transformar a narrativa, reescrever a história e sair como vítima do próprio enredo que ela criou. Eu precisava lembrar as pessoas do que realmente tinha acontecido, sem parecer obcecada, claro. Então fiz o que qualquer pessoa dotada de criatividade, ironia e senso de timing faria. Lancei uma série de stories temáticos no meu perfil, com o título "Pequenas Histórias Reais de Gente que se faz de boazinha". Era como um quadro, mesmo. Cada story contava uma situação bizarra, com linguagem genérica, mas que claramente remetia ao que tinha acontecido. Tipo, história #1, fulana cria grupo para difamar colega, mas depois troca foto por nuvem e começa a postar oração. Coïncidencia ou surtout coletivo. E no final, sempre uma enquete. Essa história é A. Engraçada demais. B. Assustadoramente familiar. O povo delirou. As enquêtes bombam. A galera começou a mandar DM perguntando "é da nossa sala? É a Cíntia, né? Melhor série da semana kkkk". Eu nunca respondi diretamente, claro. Só deixava as bolinhas azuis do visualizado aparecerem, porque nada fere mais do que a confirmação silenciosa. Cíntia, é claro, viu tudo. Vi que viu. Porque começou a responder com indiretas cada vez mais desesperadas, do tipo "quando você tem paz no coração, não precisa provar nada pra ninguém e tem gente que vive do passado, eu prefiro olhar pra frente". Mas a verdade é que ela era surtando por dentro. Na sala de aula, o comportamento dela ficou ainda mais forçado. Tentava puxar papo com todo mundo, rir de tudo, até levou brigadeiro num dia e distribuiu como se fosse mãe de festa infantil. Tetrau. Mas os olhares já não eram os mesmos. Os colegas, que antes riam das piadas dela, agora soltavam aquele riso desconfiado, aquele que vem com o olhar que diz "sei o que você fez no grupo passado". A máscara da boazinha estava começando a rachar. E como toda atriz que se perde no próprio personagem, Cíntia começou a tropeçar nas próprias falas. Um dia, deixou escapar que gente hipócrita devia ser exposta sim, e ficou um silêncio na sala que dava para ouvir a mosca digitando. Eu não precisei fazer mais nada. A reputação dela estava se desmontando sozinha. E o melhor, eu nem tinha dito o nome dela publicamente. Porque quando a verdade é bem contada, ela não precisa de assinatura. Ela se espalha sozinha. Só que se tem uma coisa que o universo adora é ajudar quem sabe segurar a fofoca no ponto certo. Porque a cereja do bolo dessa história não fui nem eu quem preparei, foi a própria Cíntia, com seu dom inigualável de se sabotar.
Quando eu achei que já tinha me vingado com maestria e que o circo já tinha queimado até as arquibancadas, ela mesma foi lá, com suas duas mãozinhas nervosas, e jogou gasolina na fogueira sem querer. Tudo aconteceu numa aula virtual, daquelas que a gente ainda tinha uma vez por semana, mesmo com as aulas presenciais já rolando. O professor pediu para mandarmos uma atividade no grupo geral da turma, aquele onde está todo mundo, colegas, professores, monitor, coordenador, até o estagiário da secretaria. Pois bem, eu já tinha enviado meu arquivo e estava respondendo uma mensagem da minha mãe, quando ouvi a notificação do grupo geral pipocando sem parar. Abri por curiosidade e quase cuspi o café. A dona Cíntia, a própria, sem querer, ou querendo subconscientemente, nunca saberemos, ao invés de mandar o PDF do trabalho, mandou o print errado. Print. Sim. E o que tinha no print? A tela do WhatsApp dela aberta. E o que estava visível na tela do WhatsApp? O nome do grupo. For ela polegar apontando para baixo entrada proibida, com as mensagens ainda ali, inclusive uma da própria Cíntia dizendo: gente, não aguento a Lívia. O grupo estava fixado no topo. E não era montagem, não era deepfake, não era alucinação coletiva. Era real. E foi postado no grupo geral, para mais de 50 pessoas verem. Eu fiquei paralisada. Por um segundo, achei que era um bug. Mas em menos de 2 minutos, já tinha reação. Um fulano respondeu só com cara mostrando desaprovação, outro mandou um nossa, teve um que escreveu eita, e a Mariana, que estava no grupo original e provavelmente viu aquilo com o coração descendo pro calcanhar, tentou abafar mandando Cíntia, acho que foi o arquivo errado. Foi o caos. A professora, sem entender nada, respondeu com Cíntia, envie o trabalho correto por favor, mas o estrago já estava feito. O print viralizou entre os alunos mais rápido do que meme de reality show. Alguém teve a delicadeza de reenviar a imagem num outro grupo paralelo da turma com a legenda: gente, ela mandou isso mesmo? Eu, plena, nem precisei abrir a boca. As pessoas começaram a juntar os pontos, a lembrar dos stories, da paródia, dos memes, das indiretas poéticas e filosóficas que eu tinha soltado nas últimas semanas. E tudo se encaixou como um quebra-cabeça do destino. O grupo fora ela existia mesmo. E a prova tinha vindo da própria criadora. A cara da Cíntia no dia seguinte parecia uma mistura de ressaca moral com crise existencial. Ela tentou justificar dizendo que era um grupo antigo, que já tinha sido excluído, que foi um desabafo que saiu do controle, mas ninguém comprou. Nem o povo mais da turma, que normalmente ficava fora das tretas, se meteu. Teve uma menina que escreveu no grupo geral, educadamente: é por isso que eu sempre digo, cuidado com o que falamos na internet, especialmente quando envolve outras pessoas. Eu tive que me segurar para não responder com um epa. Essa frase me representa. Mas fiquei na minha. Porque agora, até os professores sabiam. O coordenador da disciplina mandou um e-mail geral falando sobre respeito entre colegas e conduta ética no ambiente acadêmico, sem citar nomes, mas estava mais do que claro o motivo. A reputação da Cíntia derreteu igual manteiga em frigideira quente. Ninguém mais chamava ela para grupo de trabalho, ninguém comentava as postagens dela, e o mais simbólico, os seguidores dela no Instagram começaram a cair. Sim, eu fui conferir. Ela perdeu quase 100 pessoas em 2 dias. Foi o colapso digital ao vivo. E, ironicamente, tudo aconteceu sem que eu precisasse mover um dedo. Porque quando a pessoa cava a própria cova com o teclado, não precisa nem empurrar. Ela mesma se enterra. Depois do print fatídico, Cíntia praticamente virou um espectro pelos corredores da faculdade. Tava sempre de cabeça baixa, andando apressada, como se fosse personagem secundária fugindo da própria cena. O que antes era presença expansiva virou sombra. E o grupo fora ela. Esse virou lenda. Literalmente. Muita gente nem sabia se o grupo ainda existia, se tinha sido deletado, se alguém tinha saído antes do colapso ou se estavam todos lá dentro rezando para não ser expostos no próximo surto de sincericídio. O que eu sei é que, para muita gente, aquele grupo virou símbolo de vergonha alheia coletiva. De vez em quando, alguém soltava no corredor um vai criar outro fora ela, para alguém que falava alto demais, ou quando alguma coisa dava errado num trabalho em grupo, já vinha piadinha: será que já criaram um fora fulano? Virou meme interno. Parte do folclore acadêmico. E eu finalmente tive meu momento de glória, e não foi aquele tipo de glória gritada, escandalosa, não. Foi sutil. Foi elegante. Foi servida fria, como toda boa vingança digital. Continuei minha vida, terminei o semestre com boas notas, fiz novos amigos, comecei a estagiar num lugar incrível,
e sempre com aquela aura de quem sobreviveu a uma emboscada e saiu mais forte. Um tempo depois, fui chamada para dar uma mini palestra sobre ética digital e convivência virtual num evento da faculdade. Juro por tudo, foi surreal. Fiquei ali, na frente do auditório, falando sobre os perigos da exposição online, da responsabilidade coletiva e de como palavras soltas em um grupo privado podem virar tsunami em grupo público. Eu falava olhando diretamente para os olhos de alguns colegas, e cada palavra era uma pequena lição com o endereço certo. Mas tudo sem citar nomes, como sempre. Porque o requinte de não precisar dizer foi você é a parte mais gostosa do processo. A Cynthia. Ela estava lá, sentada no fundo, mexendo no celular, sem coragem de encarar. E quando eu terminei minha fala com nunca subestime o poder de um print, e de quem lê em silêncio, houve aplauso. Genuino. E uma fileira inteira olhou para ela. Eu senti, naquele instante, que meu nome tinha sido lavado, passado na macumba e benzido com 3 ramos de arruda digital. Depois desse evento, muita gente que antes nem falava comigo começou a me tratar diferente. Alguns vieram elogiar minha postura, outros contar histórias parecidas, como se eu tivesse aberto um confessionário coletivo. Uma menina do primeiro semestre até me disse: "Eu ouvi falar dessa história logo que entrei, você virou lenda aqui." E eu ri. ¿Por qué? Sinceramente? Eu virei mesmo. Não por querer, mas por sobrevivência. E porque tive jogo de cintura o suficiente para transformar uma tentativa de humilhação num espetáculo de justiça poética. Quanto a Cynthia, soube depois que ela tentou mudar de turma, mas não conseguiu. Acabou ficando mais isolada, e claro, mudou o número do WhatsApp. Talvez para não correr o risco de criar grupo errado de novo, né? Ou para fugir dos prints, quem sabe? O importante é que, no fim, eu aprendi 2 coisas valiosas. Primeiro, que a internet não esquece. E segundo, que gente falsa sempre tropeça nas próprias palavras. A diferença é que, quando a queda vem com notificação, o tombo é coletivo. E eu sigo firme, vivendo minha melhor vida pós-escândalo, sublinhando meus textos com 5 cores e rindo alto, do jeitinho que tanto incomodava, só para lembrar que ninguém me derruba. E se tentarem de novo, bom, o grupo de apoio já está formado, só que agora o nome é outro, Fora Falsidade. E esse sim, é sucesso garantido. Se inscreve e ativa o sininho para mais.